Olá pessoas, eu sou a Natasha, esse é o Redemoinhando e hoje eu vim mostrar para vocês as minhas duas leituras do mês de fevereiro para o grande desafio do culto Booktuber. Se você não sabe do que eu estou falando, veja o vídeo que eu vou deixar indicado na descrição aí embaixo, em que eu apresento o grande desafio do culto Booktuber. Nós temos um grupo no Facebook, vou deixar o link aí também se você quiser participar. Lá a gente troca uma ideia sobre as leituras. O primeiro desafio desse mês foi proposto pelo Pedro, do Não Apenas Histórias. Veja o canal dele que é excelente. E ele queria que a gente lesse um autor nordestino. Eu amo o autor nordestino e eu amo os temas regionalistas do sertão. Eu acabei pegando um livro que eu estava querendo ler há muito tempo, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Eu já falei pra vocês sobre ele no vídeo Para Gostar de Ler, vou deixar o link pra vocês. Eu gostei bastante, é uma história leve, é uma história divertida, é uma história onde acontecem várias coisas e parece que tem uma história dentro da outra. Várias historinhas que vão se resolvendo aos poucos até resolver a história total. Basicamente conta a história do Samuel, que é um menino que acabou de perder a mãe, que era a última pessoa que ele tinha próxima dele. A mãe dele, antes de falecer, fez um pedido para que ele acendesse 3 velas nos pés de 3 santos em 3 cidades diferentes do Nordeste. E o Samuel parte para cumprir essa missão que a mãe dele deu. Ele sai de Juazeiro e vai até a cidade de Candeia, que é a cidade do pai dele, que ele não conhece, então ele também vai atrás do pai. E chegando lá ele não tem onde se abrigar e acaba se abrigando numa grande cabeça de santo, uma cabeçona que fazia parte da escultura do Santo Antônio. E quando ele entra na cabeça para se abrigar, ele começa a ouvir a reza das mulheres da região para Santo Antônio. A partir daí ele começa a bolar coisas que ele pode fazer com essas rezas. E aí várias histórias acontecem. É muito divertido, a linguagem é acessível, não é um livro grande. Recomendo muito para todo mundo, como eu já fiz lá no Para Gostar de Ler. O segundo desafio do mês foi proposto pela Laís, do Board Books. Link aí embaixo também, canal dela muito divertido. E o desafio dela era ler um autor ainda não lido. E eu amo fazer isso. Aliás, para eu ler um autor que eu já li, eu preciso ter dado um tempo dele, senão eu fico um pouco enjoada. Eu escolhi o livro que foi também eleito para o Leia Mulheres, daqui de Belo Horizonte, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, ela é de Belo Horizonte, ela é uma autora negra que foi criada na favela. E esse livro aqui é uma reunião de contos dela, sendo que a grande maioria conta com protagonistas mulheres e negras. Todas se inserem um pouco nesse contexto de pobreza e de violência, mas mostra maneiras pelas quais essas mulheres conseguem contornar suas situações e sobreviver a todas as adversidades que lhes são impostas. Existe um ou outro protagonista homem, se não me engano são uns 3 ou 4, mas todas as outras são mulheres e todos são negros. A Conceição Evaristo, ela traz esse elemento afrodescendente muito forte na linguagem, nas temáticas, nas violências sofridas, né? O racismo, o descaso, a pobreza. E na real eu vim aqui para recomendar esse livro para vocês. É um livro maravilhoso. Eu acho que os fios que interligam os contos são o amor. E aí não é aquele amor que eu não gosto, eu acho brega, não é esse. É um amor muito sutil, muito forte ao mesmo tempo. A Conceição é muito sensível ao falar sobre isso. E também a violência. Em todos os contos acontecem casos de violência bem intensos. Então, linguagem maravilhosa, histórias lindas e representatividade, que é o que nos falta muito, né? Eu tenho um post no blog, já é um post um pouco antigo, sobre estatísticas da literatura brasileira. Eu vou deixar o link aí embaixo para quem quiser ver. Nesse post, eu reproduzi uma pesquisa que eu vi na internet sobre quantos % dos autores são homens ou mulheres, brancos ou negros, heterossexuais ou homossexuais, de classe média ou de classe alta ou de classe pobre, e assim por diante. E quantos personagens são homens, mulheres, negros, brancos, etc. Por essa pesquisa, a gente vê a diferença que tem. Tipo assim, 80% dos autores e dos personagens dos livros brasileiros, dos romances brasileiros, são homens brancos, heterossexuais de classe média. Vai ver se 80% das pessoas da sociedade brasileira são desse tipo. Claro que não. Então a Conceição, ela tá num nicho
em que a gente não acha personagens mulheres negras, nem autoras mulheres negras. Ela tem uma representatividade muito alta e ela sabe disso. Ela sabe que ela é uma mulher negra e ela sabe que ela está escrevendo para representá-las também. E ela tem essa autoridade na voz dela por viver nesse lugar de mulher negra e pobre. O encontro do Leia Mulheres desse mês aqui em Belo Horizonte foi incrível, como sempre. A gente estava lá reunido, debatendo, tinha bastante gente. E aí eu comecei a comentar, uma coisa que me chamou a atenção, eu estava comentando sobre maternidades. Nesse livro, várias personagens são mães e de maneiras diferentes, cada uma com a sua peculiaridade. E isso me chamou a atenção. As possibilidades que a mulher tem de ser mãe ou de não ser mãe e coisas assim. Eu estava falando sobre isso, eu fui ler um dos nomes, que é um nome africano e eu não sabia pronunciar. Aioluá, ainda não sei. Aí eu falei, gente, eu não sei pronunciar. Aí alguém gritou assim, pergunta pra autora que ela tá aí do seu lado. Aí eu falei, oi? E aí a Conceição Evaristo estava assim à minha direita, a umas 3 cadeiras, e eu não tinha visto que era ela. Eu gelei, fiquei tremendo, obviamente. A Conceição foi uma querida, ela falou, não, continua falando, eu não vou interferir, eu quero ouvir vocês debatendo, e no final do encontro eu falo uns 15 minutos, se vocês quiserem. E aí no final ela falou, e gente, que mulher é essa? Muito fofa, muito forte ao mesmo tempo. Ela é extremamente consciente daquilo que ela escreve. Eu vou deixar pra vocês agora um trechinho que eu gravei. Não deve ter nem 2 minutos, porque o meu celular não tinha memória suficiente. Mas da fala dela, pra vocês terem noção do que é essa mulher falando. Eu não sabia, porque eu tenho encontrado com leitores, mas poucas vezes eu tenho tido a oportunidade. Eu acho que assim, participar de uma roda de leitura é a primeira vez. Então, você perceber essa 1000 possibilidades de leitura, de interrogação que o texto literário provoca, e o texto literário, eu acho que ele vale como texto literário, justamente quando ele cria essas 1001 perspectivas de perguntas, de respostas. Então, isso é um certificado que se dá que vale a pena escrever. Então, eu tenho uma preocupação profunda de me colocar no texto como mulher negra, de trazer as questões do nosso cotidiano, mas eu não posso perder a perspectiva que eu estou lidando com a palavra, eu estou lidando com a arte da palavra. Faz parte da estética do texto meu procurar palavras de origem banto, que para mim não é difícil, né? Português arcaico. Eu gosto muito da sonância. Eu não sou uma pessoa, eu não sei cantar, não sei tocar nenhum instrumento musical. Mas dizem que o meu texto tem uma sonância, tem uma musicalidade grande, porque eu paro, eu leio para mim mesma o que eu escrevi, eu procuro trabalhar o ritmo do texto. Ela vive para escrever e ela vive para representar essa população que não tem voz ou que não é ouvida. Não é que não tem voz e ninguém escuta, né? E aí no final das contas eu consegui tirar uma foto com a Conceição Evaristo e ela autografou o livro para mim, gente. Eu fiquei tão feliz. Nesse dia eu voltei para casa assim, realizada. Queria agradecer a Conceição Evaristo, agradecer ao Leia Mulheres, principalmente as mediadoras aqui de Belo Horizonte, a Mari, a Camila e a Olivia, porque elas estão me proporcionando algumas experiências muito boas de leitura e de debate e de conhecer, né, outras coisas, outras pessoas. Isso está sendo demais. Essas foram as minhas 2 leituras no mês de fevereiro para o grande desafio do Culto Booktuber. E eu quero mostrar para vocês o que eu pretendo ler em março para o grande desafio. Os desafiantes são o Márcio, do Leitor 97, e o André, do André Cefalia. O Márcio quer que a gente leia um livro em domínio público. E aí ele recomendou um muito fortemente, que eu pretendo ler. Parece que é assim um conto bem curtinho, chama-se Papel de Parede Amarelo. E o legal desses livros de domínio público é que eles estão disponíveis, né, na internet, então vocês podem procurar aí que tem em PDF. Esse aí, como é curto, eu acho que eu consigo ler no computador.
E o André quer que a gente leia autores latino-americanos. E eu estou com um livro aqui que é lindo, da Tati, do canal No País das Entrelinhas, recomendou uma vez. E eu comprei na hora porque eu confio muito no gosto da Tati. É muito parecido com o meu. E o autor desse livro é hondurenho. Então ele nasceu em Honduras, mas na verdade ele foi muito novinho para El Salvador. Aí eu peguei esse livro, chama-se Asco. O autor é Horácio Castellanos Moya e se passa em El Salvador. Eu gostei da ideia de pegar um autor latino-americano que falasse sobre a América Central, que eu acho que eu nunca li nada da América Central. Se você tiver alguma coisa para me recomendar, deixa aí nos comentários, que eu tenho muita curiosidade. Me conta aí embaixo se você já leu algum desses livros, se você pretende fazer algum dos desafios do Culto Booktuber esse mês. São desafios bem legais, um autor latino-americano e um livro em domínio público. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra mim, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!